Olá, a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são de despertamento. Que você possa entrar aí nas nossas mídias sociais. Entre no Facebook. Tem o Facebook da minha esposa, a Elaine Mendonça. Ela trabalha com bolos e tem muitos bolos artísticos ali. Um trabalho muito bonito. Que você que gosta de bolo, quiser interagir com ela para poder pegar umas receitas, passar uma receita. Minha esposa é uma grande boleira, amém? Vamos deixar uma mensagem para você. Essas mensagens são de despertamento, mensagens sinalizadoras. Queremos agradecer a todos os países, são 47 países que já têm nos acessado. Malásia, nós estamos nos surpreendendo com o índice de pessoas que estão assistindo o nosso blog na Malásia, Reino Unido, Ucrânia, até países onde impera o islamismo, está tendo muito acesso lá. Nós acreditamos que sejam brasileiros. Já passamos os 23 mil acessos, juntando o blog com o YouTube, para vídeos caseiros, sem nenhuma qualidade, palavras duras como as que nós temos dado. É a mão de Deus, amém? Vai mais uma palavra bem durinha aí para a sua meditação. Eu vou deixar para você no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote nos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Amado, nós não vamos entrar muito no texto, por causa do tempo, são 11 minutos, mas este rei, ele teve um declínio terrível. Este rei, tudo que ele podia fazer para abominar a Deus, ele estava fazendo. Ele saiu totalmente da presença de Deus. Teve uma profecia terrível contra a vida dele. E aqui, irmãos, um dos fatores que chamou a minha atenção, diz a Bíblia, no versículo 33, que depois destas coisas, passado algum tempo, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes em lugares altos. A quem queria, e lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Amado ouvinte, nós temos observado muitos escândalos dentro da igreja. Nós temos observado práticas comportamentais de pastores, presbíteros, diáconos, líderes de igrejas. Nós temos presenciado pessoas que têm cargos dentro da igreja tendo as práticas de vidas mais terríveis que nós possamos imaginar. Nós temos observado pessoas totalmente desequilibradas, pessoas totalmente desordenadas mentalmente, pessoas que estão dentro da igreja e são verdadeiras bombas atômicas, dirigindo vidas dentro da igreja, tendo cargos dentro da igreja, exercendo funções eclesiásticas. Por quê? Assim como este rei, quando ele estava no ápice do seu declínio espiritual, a Bíblia diz que ele pegava qualquer um do povo e levantava como sacerdote. A Bíblia diz que ele não tinha critério nenhum para levantar uma pessoa. Ele pegava do meio do povo a quem queria, ele dava na mão da pessoa um cargo e botava como sacerdote. E o versículo 34 diz que isso serviu para pecado da sua família, e Deus iria destruir e extinguir da face da terra a família deste homem. Amado, a Bíblia diz: não ponhais a mão precipitadamente sobre pessoas. O que eu tenho visto de pessoas fazendo as coisas mais absurdas dentro da igreja, pessoas que não têm nenhum tipo de qualificação, pessoas, eu não estou dizendo que para a pessoa ser um líder, ter um cargo na igreja, ele tem que ter teologia, não, porque a gente vê um montão de teólogo ali fazendo um monte de lambança. Eu conheço
já vi pessoas formadas em teologia fazendo lambanças terríveis. Eu já vi gente com anel bonitão de dedo, pastores cheios de diploma, o currículo dele dessa grossura aqui, ó, fazendo lambanças terríveis, com práticas de vidas terríveis aí. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para que uma pessoa tenha um cargo dentro da igreja, ela tem que passar por um critério de avaliação. E hoje, muitas pessoas estão levantando pessoas a cargos na igreja, igual esse rei aqui, ó. Eles não têm critério nenhum. O cara dá uma palavrinha boa, ele já levanta como algum cargo na igreja. Principalmente quem tem din-din, principalmente quem tem uma prata, principalmente quem tem carro zero, principalmente quem tem casa bonita, principalmente quem tem um salário bom, está sendo levantado para obreiro dentro da igreja imediatamente. Com isso, irmãos, e com isso está aumentando os escândalos, com isso está aumentando as vergonhas dentro do evangelho. Eu conheço um pastor, trabalhei com ele, que um homem com a sua esposa chegaram na igreja numa semana. Na outra semana ele levantou a pastor. Ele era o pastor da igreja. Eu falei para ele: pastor, esse pessoal chegou agora, pastor, não tenho nada contra ele não, era um diácono. Eles chegaram na igreja agora, pastor. Deixa eles trabalharem um pouquinho, pastor. Deixa eles desenvolverem na obra aí, pastor. Mas tinha uma situação boa, tinha um dinheirinho. O pastor essa igreja eu saí de lá, pode ter certeza que eu saí de lá. Mas uma semana, isso tem muitos anos atrás, uma semana depois que os caras entraram na igreja, eles foram levantados a pastor, meu irmão. O que aconteceu? Quando uma pessoa que não é servidora, quando uma pessoa que não tem disponibilidade e prestatividade na obra de Deus é levantada a um cargo, depois que é levantado um cargo, ele não vai passar a ser servidor. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai manipular os servidores. Toda pessoa que é levantada a um cargo dentro da igreja, se ele não for um servidor, se ele não for uma pessoa prestativa na obra, quando ele é levantado por causa de dinheiro, por causa de amizade, ou por causa de loucura de algum que elege ele nunca vai se tornar um servidor. Pelo contrário, ele vai começar a manipular os servidores. Esse pastor que esse foi levantado, tanto ele como a sua esposa foram levantados a pastor e a pastora. Hoje eles servem a Deus numa igreja. A mulher tomou aversão à igreja. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Quem os levantou a pastor os matou. Quem os levantou a pastor os matou. Fez igual esse rei aqui, ó, sem critério nenhum. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser um doutor. Eu já falei, tem um montão de doutor com anel de teólogo, triólogo, chega a ser quadriólogo e faz um montão de lambança. Eu já fui em igrejas pregar, na igreja de um homem muito conhecedor da palavra, muito conhecedor. Quando eu comecei a orar, caiu 4 endemoniados na igreja dele. Ele da cadeira não levantou, e ele era o pastor da igreja, eu era só um visitante. Eu fiquei esperando para ver se alguém do ministério, só gente de anel de dedo, só anel de dedo, eu fiquei esperando para ver se alguém da igreja ia expulsar os demônios. Na hora que eu estava orando, manifestou 4 no meio da igreja. Eles não levantaram da igreja, meu irmão. Entendeu? Eu fui lá, expulsei a demoniada todinha. Então, não adianta. Unção, conhecimento você tem que ter, eu tenho. Eu estudo muito, eu leio muito. Mas o mais importante é a graça de Deus, é a unção de Deus. O conhecimento, ele é a preparação. Sucesso é resultado do conhecimento com a oportunidade. Então, quando você junta conhecimento, preparação mais oportunidade, igual a sucesso. Mas eu quero dizer que precisa-se ter um critério para levantar pessoas ao ministério. Precisa ter critério para levantar pessoas para cargo. Você quer ter uma ideia? Paulo, escrevendo no Timóteo, disse o seguinte: ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Amém. Olha o que Paulo falou. Convém, pois, que o bispo, presbítero, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torce e ganância, mas moderado, não contenciosos, não avarentos, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Olha só requisitos que Paulo colocou. Estão pulando isso aqui da Bíblia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Olha, não neófito,
para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E aqui vai dando 1 Timóteo 3, meu irmão, estão pulando isso aqui da Bíblia. Tem um montão de maluco, meu irmão, tem um montão de doido. Esses dias me ligou uma pessoa: pastor, olha só, pastor, eu trabalhei 1 ano na igreja e vou botar a igreja na justiça, porque eu trabalhei lá 1 ano e ninguém me deu valor, isso. Eu mandei ele ler 1 Coríntios 6, entendeu? Falei, meu irmão, lê 1 Coríntios 6 aí. Como é que você vai levar uma causa dessa para a justiça, meu irmão? Porque pessoas que são escolhidas, irmão, de qualquer maneira. Eu já falei aqui, esses dias um presbítero foi chamado para orar numa festa de ímpio. O tema da festa era poltergeist, dos bonequinhos aí, e foi chamado, o irmão falou comigo que ele foi dado para ele orar. Ele falou: olha, esses bonecos é tudo demônio, provavelmente essa criança está endemoniada, e aqui só tem toxicômano. Teve que sair da festa corrido porque tomaram uma surra, meu irmão. E depois vem no meio do caminho dizendo, sabe o que? Vida de profeta. É assim que vida de profeta é maluco. Ei, se você está sendo levantado a um cargo porque você tem boa situação financeira, porque você é assim com o pastor, porque você não aceite, meu irmão. Não aceite, peça direção. Você tem que ter compromisso com as coisas de Deus, você tem que ter compromisso com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos vendo tanto escândalo, é por isso que nós temos visto aí tantas pessoas trazendo escândalos terríveis para dentro da igreja. Nós temos que ter um mínimo de critério possível para poder levantar alguém, meu irmão. Eu não estou dizendo que é tempo de casa, não estou dizendo nada disso não, mas tem que se observar. Daqui está dizendo que o obreiro tem que ser testado, entendeu? O obreiro tem que ser testado antes de ser levantado. Nós temos visto muitos escândalos dentro da igreja, porque pessoas são levantadas para cargos dentro da igreja de qualquer maneira. Pessoas são levantadas para cargos dentro da igreja e depois trazem escândalo.